Olá, aqui é o Menino Espíndola e esse é o Papo com Lojista, nosso bate-papo semanal sobre gestão de lojas. Hoje eu quero trazer um tema muito importante, muito interessante e também bastante recorrente quando eu estou conversando com lojistas. Esse é um dos assuntos principais, né? Como fazer para a gente, primeiro, medir o lucro, saber se a operação está dando lucro e, segundo, como otimizar isso. Qual é o passo a passo para que a gente possa melhorar os nossos resultados, né, dentro da nossa operação. Isso é muito comum e muitos lojistas realmente têm essa dificuldade. Né? Sempre me colocam, Hermelino, eu não sei que resultado que eu estou tendo, é, enfim, não consigo ver os lucros, e a gente sabe que o lucro é fundamental, é o primeiro incentivo da empresa. Aliás, é a primeira obrigação, né? Até antes mesmo de ser um incentivo, é uma primeira obrigação, como sempre eu estou trazendo aqui. Né? A empresa que não tem lucro, ela não consegue subsistir, ela não consegue honrar seus compromissos, ela não consegue, especialmente, incentivar e premiar o empreendedor. Porque empreender é, antes de mais nada, assumir riscos. E para que se faça isso, é fundamental que se tenha um prêmio, uma recompensa por isso. Né? Qual é a premiação, o retorno, a recompensa que eu vou ter de pegar o meu capital, investir no negócio e assumir todos os riscos inerentes a essa operação. Porque é o patrimônio pessoal do empreendedor, é o seu nome, é a sua história que está ali e que responde quando as coisas não dão certo. Né? É quem ofere os lucros quando a operação é lucrativa, mas também quando não dá certo é quem responde pelas consequências. Né? Então é fundamental que se tenha um bom dimensionamento desse prêmio, dessa recompensa do retorno, que é o lucro, não é? Que todo empreendimento obrigatoriamente deve gerar, não é? Porque senão não é empresa, não é empreendimento. Não é? Aí é outra coisa, é ONG, instituição de caridade, enfim, né? É qualquer outro nome menos empresa. Empresa tem que gerar lucro, porque senão não é empresa. Esse é o fundamento básico do capitalismo, do mercado, não é? Da própria existência desse conceito de empresa. Bom, antes de mais nada, vamos aos nossos recados aqui de sempre. Né? Se você está vendo a gente pelo YouTube, é fundamental que você verifique se já é inscrito no canal, ative o sininho ali para ser notificado dos nossos novos vídeos, que faça o seu comentário, compartilhe o vídeo, recomende, enfim, né? Isso é muito importante para a gente. Né? Da mesma maneira, se você está vendo pelo Instagram, para ver se você já segue a gente, curte ali o vídeo, faça o seu comentário, compartilhe. Isso tudo ajuda, se você gosta do conteúdo, se você gosta do nosso canal, do trabalho que a gente desenvolve aqui, é importante que você faça isso para que as plataformas também reconheçam que o conteúdo é importante e apresente mais, mostre mais, dê mais relevância para as nossas publicações. Né? É dessa maneira que a gente consegue competir nesse oceano absurdo aí de disputa pela atenção dos usuários das plataformas. Né? Então é isso. Faça isso se puder, que a gente agradece, eu fico muito grato. Eu lembro também que a gente está nas principais plataformas de podcast. Né? Você pode ouvir, tem gente que gosta de assistir o vídeo e também de ouvir no formato podcast, e nas principais plataformas, todas elas você encontra a gente. Beleza? Então vamos ao tema de hoje, né? Que é exatamente isso. Qual é o passo a passo para gerar os lucros necessários? Né? Bom, eu começo por 4 fundamentos. A gente precisa, quais são os fundamentos básicos para a gente analisar e dizer, bom, eu vou me organizar para otimizar os meus lucros. Né? Eu começo aqui. Primeiro, você precisa ter uma boa estratégia. Qual é a sua estratégia? Né? O que você vai fazer para poder se organizar, para otimizar a empresa, para que ela gere os resultados necessários que você tem como meta, tem como objetivo buscar. Segundo, ferramentas. Né? Só boa vontade, só desejo, só querer não basta. É importante e eu diria fundamental que você tenha boas ferramentas. Sem ferramenta, é o exemplo que eu costumo dizer. Não adianta eu querer furar o chão, pegar uma colher aqui e ficar ali tentando. Por mais boa vontade, por mais foco, por mais determinação que eu coloque nessa operação, eu não vou conseguir meu objetivo. Eu vou ficar ali, eu vou estragar a colher, vou machucar minha mão, vou perder tempo e eu não vou conseguir furar o chão. Por quê? Porque eu estou com uma ferramenta inadequada. Então, percebe a importância da ferramenta? Eu digo isso porque muita gente acha que o fundamental é você dar foco, é você se organizar para isso no sentido mental, psicológico. Claro que isso é importante. Sem essa determinação,
sem o foco, você também não vai conseguir. Mas sem ferramentas, sem estratégia, sem organização, também não. Então a gente precisa reunir todos esses fundamentos. Né? Eles precisam estar presentes. Então você precisa ter uma boa estratégia, né? Onde eu estou, onde é que eu quero chegar, o que eu preciso fazer para chegar onde eu preciso chegar, onde eu quero, né? Ver se é viável, existe a possibilidade, cabe esse resultado que eu estou pretendendo buscar. Então, para isso, eu preciso analisar, não é, qual o potencial do negócio para que eu estabeleça os meus objetivos, não é, os passos para que eu chegue lá, as metas intermediárias, não é, e o meu objetivo final para que eu chegue, ou seja, de onde eu vou partir, onde eu quero chegar, quais são as fases intermediárias que eu vou ultrapassar dentro dessa estratégia, quais as áreas que eu vou atacar, e que ferramentas eu preciso e vou utilizar para que eu selecione a minha equipe, capacite a equipe e implemente os processos, as mudanças, faça o acompanhamento, né, e dê o feedback com as devidas correções. A gente sabe que a gestão gerencial é isso. É fazer, estabelecer o objetivo, selecionar as pessoas, as ferramentas, capacitar, né, motivar, dar contexto, né? Senão as pessoas, como a gente pergunta, por que você está fazendo isso? Por que você faz isso? E a gente escuta, porque mandaram fazer assim, então eu faço. Mas por que você faz dessa maneira? Ou por que mandaram fazer desse jeito que você está fazendo? Eu não sei, né? Mandaram fazer, eu faço. Né? Não é tão raro assim a gente ouvir esse tipo de resposta ou de comentário. Então, é falta de contexto, né? Por que o colaborador precisa fazer daquela forma ou deve fazer daquela forma que se foi orientado para que fizesse daquele jeito? Provavelmente tem algum motivo, né, que gere algum resultado melhor, por isso a indicação, a orientação de se fazer daquela forma. Mas se o colaborador não sabe, como é que ele vai se empenhar, não é, e otimizar aquilo se ele está fora de contexto? Ele simplesmente está executando uma tarefa que ele não percebe o impacto daquilo no todo. E isso é muito comum e não é falha de colaborador, é falha de líder, que não sabe distribuir a tarefa adequada, capacitar os colaboradores e mais do que isso tudo, é dar contexto, é explicar por que aquilo é importante, por que aquilo é necessário e qual é o impacto daquilo nos resultados globais, nos resultados finais. Aí se consegue entender. Tanto que um dos maiores problemas nas empresas tem essa natureza, né? Tem essa origem. Por quê? Você vê um financeiro muito preocupado com o caixa, o que é natural, é a função do financeiro prover os recursos necessários, honrar os compromissos, né? E aplicar os excedentes, o caixa excedente, enfim, né? Essa é a responsabilidade do financeiro que está o tempo todo, né, focando aí. Porém, se colocar um foco eminentemente só ali no financeiro, só olhando para a liquidez, vai forçar para a venda à vista, vai querer né, pressionar o comercial para que se traga mais dinheiro imediato para o caixa e tal, né, para garantir liquidez, para que tenha disponibilidade para honrar os compromissos. Quando você faz isso, um financeiro faz isso, o que vai fazer? Vai colocar pressão no comercial, né, para vendas à vista. Quando você põe pressão no comercial para vendas à vista, o que você vai fazer? A primeira coisa que você faz é derrubar ticket médio, mudar perfil de cliente que está acessando a loja, né, que está abordando, que está fazendo o negócio com a loja. Vai derrubar markup, né, porque quando você pressiona para preço à vista, quando você pressiona para venda à vista, quem compra à vista quer preço. Né? Então, são duas características básicas quando um financeiro, por conta de estar focado ali só na liquidez, só no caixa, né, põe pressão no comercial, as primeiras consequências desse tipo de pressão, de atitude, derrubar ticket médio e derrubar markup, né, baixar as margens e trazer um cliente com um perfil que não é o ideal para a loja, que é aquele cliente que só quer preço. E cliente de preço nunca, nunca é cliente de ninguém. Não é? Ele só está comprando ali naquele momento porque o preço ali naquele instante é o melhor. O dia que o concorrente do lado está mais barato, ele vai comprar lá. Por quê? Porque é o tipo de cliente que só valoriza preço, não valoriza nenhum outro atributo. Né? E esse tipo de cliente ele é predatório, é ruim, não é bom para nenhuma empresa. Então, focar dessa maneira, né? Além de uma terceira consequência que eu costumo dizer, se você tem um preço mais barato, se você vai trabalhar só com promoção, né? Qual o nível de capacitação da sua equipe se só tem preço? Né? Eu não preciso ser bom se eu sou o mais barato do mercado, né? Se eu não tenho nenhum outro atributo para trabalhar, só vou trabalhar preço.
eu não preciso nem de equipe, né? É só anunciar, botar ali, autosserviço, né? Pegue e pague, né? Pegou aqui, vai no caixa e paga e pronto, e eu não preciso vender mais nada. Agora, quando você precisa explicar por que eu trabalho com esse tipo de produto, por que essas marcas têm um preço mais elevado, né? Mas tem alguma coisa que justifique. Né? Então, aí é necessário capacitação, saber demonstrar um produto, demonstrar de tal maneira que vai despertar no cliente o interesse pelo produto, o desejo de querer. Como eu falo, os clientes gostam de produtos bons, de boas marcas, de exibir, de estar bem vestido, de morar bem, ter um bom carro, né? Enfim, um bom celular. A gente sabe que as pessoas têm prazer e gostam, não só de consumir, como de expor, de mostrar, de demonstrar bons produtos. Então, veja bem, não é só preço. Né? Evidentemente que os clientes, os consumidores, eles gostam de outros atributos que não só o mais baratinho. Tanto que você olha na rua, não é o carro mais barato que você vê em maior número na rua. Pode ter certeza. Você fica ali, você vê os carros passando e você vê muito carrão passando ali que você sabe que estão entre os mais caros e não entre os mais baratos, né? Então não é, se fosse só preço, a gente só ia ver os mais baratinhos passando, circulando, e eventualmente um ou outro de maior preço, um carro de luxo, né? Não é assim que a gente vê. A mesma coisa os celulares, assim, os tênis, as marcas de roupa e assim por diante, né? Enfim, isso é bastante óbvio. Né? Então, é fundamental que a gente saiba trabalhar todos esses fundamentos. Mas voltando ao princípio, como eu estava dizendo, quais são os fundamentos básicos para que você organize a empresa de tal maneira que vá buscar melhoria de resultados? Aliás, eu trabalho isso fundamentalmente nas minhas mentorias com os lojistas que a gente trabalha, eu chamo de metodologia GPO, né? Gestão por objetivo. Por quê? Porque você vai, a partir desses 4 critérios, estratégia, ferramenta, equipe e acompanhamento, gestão, implementação, né? Você fazer o acompanhamento ali, o dia a dia desses objetivos. Então, eu vou estabelecer uma estratégia, né? Por onde eu vou começar, qual é a área que eu vou começar atacando, e aí vem esse outro lado. Né? Ok, para que eu tenha uma boa estratégia, quais as áreas que eu posso atacar? Bom, eu tenho vendas, a gente vê muito, aliás, a maioria dos lojistas muito focado e muito preocupado com venda. Eu tenho trazido aqui nos últimos papos esse tema. Não é? Somente venda não resolve. Se eu comprar por 10 e vender por 9, não é? E quando eu digo isso, não é necessariamente porque você compra por 10 e vai marcar mais barato do que comprou, mas é porque, às vezes, na gestão, quando você soma as despesas de operação, né, as fixas, as variáveis, as financeiras, a hora que você coloca ali, os custos para que você opere acabam ficando mais altos, não é, do que os resultados, a margem que você está gerando. E aí você está, em tese, em princípio, é como se estivesse comprando por 10 e vendendo por 9. Portanto, quanto mais você vender, pior fica. Né? Mais aumenta o seu prejuízo, porque a estrutura, a organização, a precificação está errada. Então, não é só venda, é venda e resultado que essas vendas geram. Então, é fundamental que eu comece por aí. Eu preciso olhar para as vendas e tentar dimensionar qual é o meu potencial de vendas. Quanto eu posso vender? E existem alguns critérios que a gente vai falar um pouco aqui. Né? Eu preciso olhar para o financeiro. O financeiro é fundamental. Se você está com dificuldade financeira, é preciso dar equilíbrio financeiro, né? Ao mesmo tempo em que não pode os outros dois lados serem afetados. Tanto a venda, porque se você olha só para o financeiro, dá prioridade para a venda à vista, é o que eu vejo. Né? Ah, não, eu preciso cortar despesa e vender à vista. E quando falo em cortar despesa, reduzir luz, demitir funcionário. Ah, minha equipe aqui, eu estou com tanto, eu vou reduzir, vou mandar embora mais um aqui, então vou ficar com menos um na equipe para economizar na folha, vou reduzir a iluminação, e aí vou focar na venda à vista ali, adesivo na porta da loja, na vitrine, né, 30% de desconto à vista para puxar dinheiro para o caixa e tal. E aí quando você começa a olhar esse tipo de estratégia, eu chamo de estratégia suicida. Por quê? Quando você reduz a estrutura, o que você está fazendo? Reduzindo também, provavelmente, tráfego, está atraindo menos clientes para dentro da loja está escura, a loja está feia. Você reduz a equipe, você tem menos gente para gerar resultado. Então não é só reduzir, mas é otimizar os resultados que essa equipe gera. Percebe o que eu estou dizendo? Então é fundamental entender isso. Focar na venda à vista é derrubar ticket médio, é reduzir margem. E aí você vai entrando numa espiral negativa que fatalmente
né? Vai cada vez, quanto mais você opera dessa maneira, geralmente pior vai ficando. Então, não é simplesmente sair fazendo isso sem um planejamento adequado, sem de fato uma estratégia. Ou seja, por que eu vou fazer isso, que resultado que eu vou conseguir e onde eu quero chegar para que eu transforme a minha situação. Entende o que eu estou dizendo? Então, por isso que é fundamental entender. Então, eu preciso conjugar venda com financeiro, com as minhas compras, que é o outro lado. Né? Então, eu ataco para cá e ataco para lá. A gente sabe que compras influenciam nas vendas e as vendas influenciam nas compras. Se eu não giro, eu não desocupo o estoque, né? Eu não boto para fora o estoque para gerar espaço para novas compras. Eu também não gero caixa, eu não gero faturamento, porque se eu não vendo, eu não tenho dinheiro para fazer novas compras. Então, a gente sabe que as vendas impactam nas compras e as compras impactam nas vendas. Né? Compras mal feitas, comprando mercadorias que não é o que o público está desejando, compras inadequadas, volumes inadequados, né, tanto para cima quanto para baixo, né, a gente vê compras exageradas, às vezes, de determinados itens, determinadas categorias ou determinadas marcas, que acabam desequilibrando o estoque, né, e aí empata muito o capital de giro fica imobilizado ali nessas categorias ou nessas marcas, e de repente, quando você vê a loja perdendo venda por falta de outras categorias ou de outros itens dentro da loja, dentro do mix, né, e não consegue comprar exatamente porque está atolada, está sem caixa, está com estoque muito alto. Percebe o que eu estou dizendo? Então, é fundamental a gente entender, olhar para as vendas, mas olhando para as compras, olhando para o financeiro, para que a gente consiga realmente, opa, peraí, deixa eu entender como é que eu vou montar uma estratégia aqui, como é que eu vou capacitar a minha equipe, quais ferramentas que eu vou utilizar, não é? Qual é o marketing, a comunicação com os meus clientes que eu vou adotar para que eu consiga ir, então, em busca desses resultados. E aqui eu quero colocar um detalhe fundamental. Não é? Eu tenho trazido aqui para vocês que o canal tem um patrocínio, tem um apoio da Data System. E a Data System é uma empresa especializada em sistema de gestão, em ERP, para lojas de calçados e roupas. São quase 3 mil lojistas no Brasil hoje utilizando um sistema especializado. E por que eu estou colocando isso? Porque se você é do segmento de calçados e roupas, você precisa de ferramenta. Eu tenho encontrado isso no meu dia a dia, conversando com lojistas, não é? Onde eu tento, a gente traz a estratégia, traz o como fazer, não é? E falta a ferramenta, o lojista não tem a ferramenta. E eu digo, tão importante quanto você ter um bom ponto, uma boa mercadoria, uma equipe capacitada, é ter ferramenta. Não adianta, boa vontade não paga a conta, só boa vontade. Né? E aí, a hora que você começa a precisar dos indicadores, o sistema não entrega, não tem, não monitora, não faz aquele tipo de transação. Então, como é importante? Por isso que eu estou colocando. Então, não é só porque eu tenho um patrocínio como se isso fosse só. Não é? Porque, primeiro, que a gente é muito seletivo nas parcerias que constrói. Não é? Então, se a gente tem essa parceria com a Data System, primeiro, é porque há uma identificação, a gente reconhece a qualidade não só da ferramenta em si, que é excepcional, que é especializada, mais de 25 anos operando no mercado, né, dentro desse segmento, ou seja, o fato de ser especialista entende quais são as demandas, as necessidades do lojista desse segmento. Né? Quais são as dores e demandas que as lojas do segmento e os lojistas precisam, as equipes, para que o sistema consiga entregar a informação e fazer, aliás, tecnologia da informação, TI é isso, né? É uma informação de qualidade através da automatização dos processos, né? E da geração de informação de qualidade ali na hora que você precisa. Então, é input e output, né? É alimentar com dados o sistema devolver informação de qualidade para que você decida, que é a única coisa que um lojista faz o tempo todo, decide. Compra, não compra, vende, não vende, contrata, não contrata, expande, não expande, abre uma nova loja, não abre, né? Introduz novas marcas, retira, enfim, o tempo todo, se você parar para pensar, o lojista só faz uma coisa, toma as decisões. Baseado em quê? No feeling, no olho, no cheiro ou em informação de qualidade? Informação de qualidade vem de sistema, de relatórios. Né? E se você não tem a ferramenta adequada para trazer a informação precisa para você, com certeza o risco de você tomar decisões indevidas ou decisões equivocadas é muito grande. Né? Então, esses são os fundamentos básicos. O que eu preciso, Hermelino? Bom, eu preciso trabalhar vendas, compras e financeiro. Basicamente é isso. Quando eu olho para a venda, eu tenho insistido muito, se você trabalha somente focando na venda à vista, você vai derrubar ticket médio. Então, tem que focar, tem que ter uma estratégia de plano de pagamento, tem que alongar
Então, eu preciso, mas é importante entender que quando você estabelece uma estratégia alavancada em cima de plano de pagamento, e por que eu estou dizendo isso? Quando você coloca plano de pagamento, a primeira coisa que você puxa é ticket médio. Cliente que compra a prazo, em parcelas mais longas, com absoluta certeza tende a gastar muito mais na loja. Não é? Existe um indicador, um teste que você pode fazer aí na sua loja para comprovar isso. Eu costumo dizer assim, não acredite em mim, duvide, né? Teste. É porque aí é você tendo a experiência e você não vai precisar falar assim, eu não acredito no meu amigo. Não, ok, é isso mesmo, não acredite, teste. Né? Porque aí você vai ver que o que a gente está falando procede porque vem da experiência. Não é? Então, o teste que eu quero desafiar você a fazer é monitore as suas vendas quando selecione, né, ali no seu caixa, se o seu sistema não traz. Se você tem a Data System, né, use que é o sistema da Data System, com certeza ele tem esse relatório. Né? Ele vai te dar essa informação. Mas eu sei que a absoluta maioria dos sistemas não tem essa informação que eu vou colocar agora, que é ticket médio por perfil de liquidação, por plano de pagamento. Né? Mas se não tem, você consegue fazer isso, pelo menos nem que seja garimpando dados na mão, mas você já vai conseguir monitorar. Selecione, por exemplo, no dia, todas as suas vendas que foram liquidadas em dinheiro. Né? Então você pega, quantas vendas hoje foram pagas em dinheiro? Eu tenho aqui 10 vendas. Quanto que vendeu? Nessa modalidade, só as vendas que foram liquidadas em dinheiro. Eu vendi aqui R$ 700. Ok, quantas vendas foram? Foram 10 vendas no dinheiro. Então significa que se eu dividir 700 por 10, eu vou ter o meu ticket médio quando o cliente paga em dinheiro. É R$ 70. Pega as vendas agora, em segundo lugar, dos clientes que pagaram, que liquidaram a venda com cartão de débito. Né? Então, note bem, de débito. Por que eu estou dizendo isso? Débito ou Pix? Por quê? Porque são liquidações à vista. Né? Quando o cliente passa ali, digita a senha dele, ou o cartão contactless, ou um Pix, enfim, quando ele faz uma modalidade eletrônica de liquidação, na conta do cliente sai imediato. O pagamento é realizado na conta do cliente imediatamente. Né? Se for um cartão de débito, por exemplo, para o lojista, tem D mais um normalmente, né? No dia seguinte é que vai cair na conta. Mas para o cliente é indiferente se ele pagou à vista, se ele fez um Pix, ou se ele pegou a carteira, abriu, contou as notas e pagou. Né? O pagamento do cliente sai na hora, é imediato. Né? Ainda que seja no cartão de débito, como eu estou colocando aqui. Porém, o detalhe, o desafio que eu estou fazendo é o seguinte: monitore qual vai ser o ticket médio das vendas liquidadas através à vista, mas através de meios eletrônicos. Ou seja, que não é ali contando nota por nota, tirando da carteira. E você vai perceber que o ticket médio das vendas, ainda que à vista, mas pagas, liquidadas através de meios eletrônicos, onde o cliente não vê a nota saindo ali da carteira, tende a ser de 15 a 20% mais alto. Ou seja, quando o cliente, ainda que pague à vista, mas porque não está vendo a nota sair ali do bolso na hora, da carteira na hora, né? Está saindo de maneira indireta, eletronicamente, ele se sente mais à vontade para gastar um pouco mais. Não é? E quando você vai estendendo esses prazos, né, leva para o cartão de crédito para pagar daqui 30 dias, ainda que não parcele, né? Ou nas opções parceladas do cartão de crédito, 2, em 3, em 4, em 6, em 10, enfim, nos planos que você trabalha, né, você vai perceber que, naturalmente, a tendência dos gastos dos clientes na loja vão subindo proporcionalmente. Ou seja, quando você pega só naquela modalidade, o plano de 6 vezes, parcelado em 6 vezes no cartão, eu vou pegar aqui na loja e vou separar. Separa, selecione só essas vendas que foram, né? Se o seu sistema, como eu insisto aqui, não tem esse relatório, né? Se você não tem a Data System na sua loja, você não tem esse relatório. Agora, se você tem, você vai ter esse relatório. Então você tira ali, né? E vai olhar, bom, nesse plano, quanto é o ticket médio? Né? E você vai perceber, né, que esses planos mais longos chegam a dar de 4 a 6 vezes, em média, mais alto do que os planos à vista. Né? O que isso me conta assim, de imediato na prática? Que quando eu faço uma venda no cartão parcelado em 6 vezes, em 8 vezes, em 10 vezes, é praticamente a mesma coisa que eu realizar 6, 7, 8 vendas à vista. Eu preciso trabalhar, né, 6, 7, 8 vezes a mais quando eu estou trabalhando à vista, do que quando eu faço um trabalho, quando eu trabalho com o meu cliente um parcelamento mais alongado. Então, essa pode ser uma estratégia? Pode, e eu recomendo que se trabalhe dessa maneira. Né? Ainda que vem aí as consequências e a hora que é o segundo passo que a gente entra aqui, que é o financeiro.
Por quê? A colocação é, mas Emelino, eu vou vender e minha mercadoria vai para a rua, eu tenho que pagar aluguel, eu tenho que pagar funcionário. A gente está sempre insistindo nisso aqui, é porque você tem que saber fazer uma boa gestão financeira, para dar equilíbrio de fluxo de caixa, para que você consiga honrar, só que você vai potencializar o seu faturamento, não é? E aí entram as derivações, por isso que precisa ter uma boa gestão financeira. Eu disse que são 4 pilares. Você precisa ter uma estratégia, não é? Bem planejada, entendendo dela, porque senão você dificulta, como eu vejo, cliente colocando valor mínimo de parcela. Não, nesse valor aí, parcelo só em 2 vezes. Para parcelar só a partir de tanto, ou seja, cria 1001 dificuldade para o cliente comprar a mais. E quando cria essas dificuldades, o que você faz? Derruba ticket. Quando você derruba ticket, você tem que trabalhar muito mais, porque você derruba produtividade. Então você tem que executar muito mais vendas para atingir aquele faturamento. Ora, o raciocínio é simples, se eu faço 10 vendas de R$100, eu vou vender 1.000. Se eu faço 10 vendas de R$300, eu vou vender 3.000. Se eu fizer 10 vendas de R$500, eu vou vender 5.000. Com as mesmas 10 vendas. Ou seja, com a mesma quantidade de vendas, quanto que eu consigo alavancar o meu faturamento? Onde é que está a variável que vai interferir diretamente? Ticket médio. E para trabalhar ticket médio, é trabalhar mais itens na venda, é trabalhar itens mais caros que eu vou, quando eu estou trabalhando com o cliente. Então, é colocar mais itens e itens mais caros. É trabalhando nessas duas vertentes, com os clientes dentro da loja, a minha equipe estando capacitada e sabendo utilizar a ferramenta, que você vai potencializar faturamento. Quando você potencializa faturamento na venda a prazo, quem compra a prazo não pede desconto e você consegue praticar os markups mais altos, markup cheio, ou seja, a sua margem melhora. Né? Esse é o primeiro fundamento. Segundo fundamento, né? Clientes que compram a prazo tendem a ser mais fiéis, porque eles gostam de vir na loja, porque sempre colocam 1001 dificuldades, barreiras para que os clientes, quando querem comprar a prazo, dividir, parcelar em parcelas mais longas, etc. e tal. Né? E o mais importante, e aí pouca gente sabe fazer, é o instrumento para que você analise resultado, é o DRE, demonstrativo de resultados do exercício. Para isso, é fundamental entender uma série de detalhes da gestão financeira, da parte administrativa, que é ter um plano de contas gerencial para que você organize quais são as despesas fixas, quais são as despesas variáveis, quais são as despesas financeiras. Por que eu coloco isso? Eu sempre estou trazendo aqui, porque, primeiro, que não é tão simples de entender, mas e depois que por aí a gestão de varejo passa por aí. Você precisa entender, né? Eu digo, não é só mercadoria. O dinheiro hoje também é uma mercadoria tão importante quanto o produto que você tem ali no salão de vendas ou na sua vitrine. Se você não souber trabalhar hoje com a gestão financeira, complica. E para você trabalhar com gestão financeira é preciso ferramenta. Né? Então, ferramenta e entendimento. Por quê? Porque quando você olha, as despesas fixas, elas abaixam percentualmente quando você puxa faturamento. Então, puxar faturamento significa derrubar despesas fixas. Por quê? Exatamente porque são fixas, não é? Elas não mudam em função do faturamento. E aí, quando você consegue alavancar faturamento, então você puxa faturamento, despesa fixa cai percentualmente. Onde você vê isso? No DRE. Segundo, se você está trabalhando com margem cheia, não é? Então você trabalha em duas vertentes, em duas frentes simultaneamente. Você baixa a despesa e você aumenta a margem. Abre um espaço fabuloso aqui para você encontrar soluções financeiras, para você resolver o equacionamento de liquidez. Não é? Fica um pouco mais técnico, mas eu tenho certeza que você vai entender o que eu estou dizendo. Porque esse é o desafio. Não é? Se você entender isso, você vai ver que ainda quais são as opções que você tem para resolver problema de fluxo de caixa, porque você colocou a mercadoria para fora, você tem conta a receber, mas não tem dinheiro aqui de imediato para honrar os compromissos de agora, né? Que estão vencendo. Percebe o que eu estou dizendo? Isso é fluxo de caixa, né? Eu tenho para receber, mas não está aqui disponível. Ou seja, o meu fluxo está quebrado, né? Eu tenho mais, o fluxo está negativo, eu tenho para entrar, mas está depois do vencimento a pagar. Então, primeiro aparece o a pagar, o dinheiro que eu tenho para receber está depois, então eu não consigo, vai ficar negativo. Né? O ideal é que seja o contrário. Eu primeiro receba, né, tenha dinheiro em caixa para depois aparecerem os compromissos a pagar, porque aí eu tenho como honrar, como pagar os compromissos, porque já entrou o dinheiro. Né? Mas existe uma outra maneira de você resolver isso, que é como que eu cubro o meu caixa. Né? Então, isso é gestão financeira.
Por quê? Vamos lá, tem que fazer um parênteses aqui e entender. Se você entender isso aqui, você vai resolver todos os seus problemas, né? Porque tudo deriva daqui. Né? Então entenda isso que você vai ver que como é fundamental, como é estratégico para que você consiga realmente potencializar o seu negócio. Você tem duas opções, basicamente, uma delas, né, dentre várias, né, mas basicamente duas opções. A primeira delas é olhar para os seus recebíveis, né, e renegociar para trazer isso para a venda à vista. E aqui é o eterno dilema que eu coloco. O lojista fala, mas Emelino, eu tenho que trabalhar com recurso próprio, eu não vou antecipar e pagar juro. Não faz sentido. Não, eu prefiro vender à vista. Aí, aquela pergunta clássica, você vende à vista? Você dá desconto para vender à vista? Geralmente você dá. Entre o cliente parcelar em 10 vezes no cartão aqui, na minha loja, e pegar, abrir a carteira e falar, não, eu te pago à vista aqui, ou no débito, ou faço um Pix aqui na hora para você, né? O que você prefere? Não, eu prefiro receber à vista. E você dá desconto, até 10% se for ali uma compra muito boa e pagar no dinheiro ali na hora para mim, eu dou até 10%. Geralmente é isso que a gente escuta. É de 5 a 10% o lojista dá de desconto, né? O que é isso se não uma taxa que você está pagando? Né? Porque se você está dando desconto para vender à vista, você está pagando uma taxa. Para quem que você está pagando essa taxa? A diferença é que essa taxa você está pagando para o cliente. Né? Você está pegando o preço, tira uma parte, quando você faz isso, você está deduzindo uma taxa e está dando esse desconto para o cliente. Quando você trabalha com cartão de crédito, por exemplo, que você parcelou em 10 vezes aqui, mas precisa receber à vista, ou seja, precisa fazer uma antecipação de recebível, você também tem que dar um desconto. Né? Esse desconto é para financeira, ou seja, você vai pagar uma taxa para ter esse dinheiro à vista. Então, você vai parcelar em 10 do ponto de vista do cliente, o cliente vai pagar parcelado, mas você vai vender à vista. Você sabe que para vender à vista você tem que dar desconto. Qual é o desconto que você dá para vender à vista, ainda que o cliente pague parcelado? Está me entendendo? Como é que eu equaciono isso? Fazendo antecipação de recebível. Esse é o primeiro caminho. O segundo caminho é tendo funding, ou seja, captar recurso para que eu tenha caixa, né, um caixa necessário aqui, para que eu não precise buscar esse recurso fora e eu banque, né, esse parcelamento. Para isso eu preciso ter um capital de giro mais alto. Percebe que ou eu coloco, ou eu capto esse recurso a um determinado custo, a diferença é quanto me custa e quanto que me gera de resultado. Né? Aí é que entra o DRE. Você precisa, aliás, na minha plataforma, falando de loja.com.br, você entra lá, tem o Exclusive, né? Que são 14 cursos de formação do lojista. Né? Venda, gerência, liderança, compras, precificação em ponto de equilíbrio, DRE, fluxo de caixa, e aí é que você, nesses de retaguarda, DRE, fluxo de caixa, se você souber montar, estruturar seu plano de conta, puxar um DRE, classificar despesas fixas, variáveis, financeiras, estruturar isso, né? Markup, faturamento menos o custo da mercadoria vendida, não é compra, né? Os custos, né, das mercadorias que você vendeu, a mercadoria vendida, menos impostos, despesas fixas, variáveis, financeira, resultado líquido. Aqui é que você vai olhar e vai ver, se você trabalha com as vendas a prazo em margem cheia, markup cheio, você vai ver que o resultado aqui é muito maior, ainda que você introduza uma despesa financeira para antecipação de recebível. Né? É essa conta que você tem que fazer. A partir do momento que você estrutura e aprende a fazer essa conta, você vai dimensionar adequadamente e vai ter uma boa estratégia. Agora, para fazer isso, você tem que pilotar, tem que ter instrumento, tem que ter ferramenta. E aí é que entra o que eu estava o tempo todo aqui dizendo para você. Você precisa ter um bom planejamento, entender como é que funciona isso. Né? Você precisa, quais as áreas que eu vou atacar? Bom, eu preciso atacar vendas, para atacar vendas eu preciso de compras e essas duas áreas eu dependo do financeiro. Para comprar eu preciso de disponibilidade do meu caixa, para vender eu também vou impactar, porque é a fonte que gera receita, que gera a caixa, né, que vai impactar exatamente no meu financeiro. Então eu preciso saber interligar e entender essa estratégia que com uma ferramenta que vai mostrar para você ticket médio, quantidade de vendas, o ticket médio por plano de pagamento, PA, valor médio do item vendido, a venda por categoria, por marca, para que você consiga dimensionar adequadamente, acerte o seu estoque, giro, cobertura. Então, todos esses fundamentos, quando você olha e você passa por ele, por todos esses fundamentos, com uma ferramenta que vai mostrando para você onde é que você ataca, né, eu garanto para você, com absoluta convicção,
você transforma seus resultados e potencializa seus lucros, fidelizando o cliente, alavancando vendas, engajando o seu time, porque quando que a gente engaja o time, a equipe, quando a gente dá condições de bater meta, de crescer, de criar oportunidades, né, de pensar na carreira, de melhores ganhos, né, reconhecimento dos clientes, o respeito até do concorrente, não, né, respeita porque sabe que ali trabalha com alto nível, né? E como que você consegue fazer isso? Lembra que no começo eu falei que eu tenho uma estratégia que eu chamo de GPO, gestão por objetivo? Estabeleça pequenas metas, não é? E vá parte a parte, passo a passo atacando. Bom, eu vou trabalhar ticket médio. Ticket médio e a recomendação que eu faço, nunca tenha mais do que 2 ou 3 alvos de imediato. Eu sempre lembro, a gente não come boi, a gente come bife. E é de bife em bife que os bois são devorados. Né? Então, a gente não corre maratona, a gente dá passo. Né? Então, se eu quero correr uma maratona, o que eu tenho que fazer? Um conjunto de passos. Eu tenho que focar no passo. Então, eu vou me estruturar, vou me organizar para 2 ou 3 itens, né, focos, indicadores que eu vou trabalhar. Bom, eu vou trabalhar ticket médio com a minha equipe, e para eu trabalhar ticket médio, eu tenho que ter plano de pagamento. Vou focar nesses dois indicadores, trabalhar a equipe, vou capacitar em treinamento de vendas, conhecimento de produto, conhecimento da loja, vou disponibilizar a ferramenta de plano de pagamento, ensinar a equipe a utilizar isso, né, como trabalhar com isso, e sabendo que quando eu trabalhar, der foco nisso, sinalizar a vitrine, sinalizar os produtos, não é? A plaquinha dentro da loja, no caixa, etc. e tal, ou seja, colocar todo o time focado na estratégia, monitorando com a ferramenta, automaticamente você vai alavancar faturamento. Isso é imprescindível, é natural que seja assim. Quando você faz assim, você já começa a automaticamente monitorar a redução de despesas fixas por queda percentual. É automático. E quanto vai custar para você fazer antecipação de recebível, encaixando ali no seu DRE para que você tenha caixa. Né? Então você vai potencializar a venda, ampliar os planos de pagamento para o seu cliente e ao mesmo tempo você disponibiliza a caixa. É tudo de bom. Com absoluta certeza, sabendo implementar essa estratégia que eu estou colocando aqui, eu garanto para você, você melhora resultado final. Né? Tem muita gente que fala, Emelino, mas se eu começar a antecipar, pagar taxa de antecipação, ou ampliar muito, vender muito a prazo, focar nisso, eu vou. Meu lucro vai para o espaço. E é exatamente o contrário. Exatamente o contrário, eu garanto isso. Eu assino qualquer papel, como quando eu tenho contrato de consultoria ou de mentoria com empresas, eu até abro essa possibilidade. Você quer ir no risco comigo? É claro que aí o preço é outro. Se você não confia em mim, quer só no resultado, beleza. Eu tenho tanta confiança, tanta experiência no que eu estou dizendo aqui, que eu topo. Né? Eu topo. Se não der certo, você não me paga nenhum real nesses contratos que eu já, alguns contratos que eu já fiz, e os lojistas se arrependeram, porque acabaram pagando muito mais caro do que deveriam pagar por conta de duvidar, implementar. Não, vou no risco com você. Beleza, tamo junto. Né? Mas, enfim, eu estou colocando aqui, como diz o gaúcho, né, estou garganteando aqui, porque a gente tem convicção do que eu estou dizendo. Né? Agora, é preciso, antes de mais nada, precisa entender o que eu estou dizendo. Né? Precisa entender. Se você quer aprofundar, eu vou deixar aqui 2 soluções que eu garanto para você que dão certo. Se você é do segmento de roupas e calçados, entre em contato com a Data System, não é? Se você ainda não é cliente. Se você já é cliente e não sabe, não entende, entre em contato com eles. Eles têm plataforma de treinamento, capacitação de como você utilizar o sistema. Não é? Então, ter a ferramenta adequada. Eu garanto para você, é o exemplo que eu dei, não adianta você pegar uma colher para tentar furar o chão. Não é boa vontade, não é foco, não é determinação com a ferramenta errada. Você tem que ter a ferramenta certa. Então, se você é do segmento, entre em contato com a Data System e veja o potencial, o nível da ferramenta à sua disposição, especializada no segmento, e olha o preço que eles oferecem com toda a assistência. Então, isso é fundamental. A outra área não adianta você ter um Boeing aqui, um jatinho de última geração, se você não sabe pilotar. Aí é informação. Então, a segunda solução para você é assine a minha plataforma de cursos. Tem o Exclusive, que são 14 cursos, todos os cursos que você precisa. Capacitar a equipe de vendas, capacitar gerente de loja, capacitar o comprador para saber dimensionar adequadamente verba de compra, fazer o planejamento OTP.
né? O Open to Buy, como dimensionar isso adequadamente, quais os relatórios que você monitora, né? Para que você consiga fazer um planejamento adequado para dar cobertura ideal e giro. O que dá lucro em loja é giro. Mercadoria quando entra e sai e deixa resultado. Isso dá lucro. Mercadoria quando só entra é conta para pagar. Não é? É duplicata que você tem que mandar dinheiro para fornecedor, é mercadoria que pode envelhecer dentro da loja e perder valor, e aí você tem que estar fazendo promoção, é mercadoria que pode ser estragada, roubada e etc. Não é? E além de ter custo para armazenagem, você tem que ter um espaço enorme para guardar mercadoria, porque tem estoque em excesso. Então, tudo isso é custo. Né? Agora, a mercadoria quando entra e sai, aí é tudo de bom, porque quando ela entra é conta para pagar, mas imediatamente ela sai, ela já deixa o resultado dela. Então, isso é giro. Então, o que dá lucro é giro, eu preciso potencializar esse giro. E é dimensionando adequadamente as minhas compras para que as minhas coberturas sejam adequadas, que eu consigo dar potencialidade no giro, ao mesmo tempo que eu não crio problema em perda de venda por falta de mercadoria, né, o que a gente chama de rupturas. Né? Por quê? Por mau dimensionamento de compra. Então percebe que o desafio do comprador não é fácil. Então precisa de estratégia, entender, saber fazer um bom planejamento e, acima de tudo, ferramenta. Né? Então, você unindo o conhecimento, né? Onde você consegue o conhecimento? Entra na minha plataforma, assina o exclusivo e você vai ter todos os cursos à sua disposição. E tenha uma ferramenta adequada que entregue as informações que você precisa. Aí você vai pilotar. Eu garanto para você, é sucesso na certa. Concorda comigo? Então é isso. Está muito longo, eu sei que o vídeo ficou longo, mas esse tema realmente é importante. Eu não entrei em marketing, visual merchandising, organização da loja, capacitação da equipe. Existem uma série de outros fundamentos aqui, né? Muitos outros fundamentos que a gente poderia abordar e aprofundar, mas aí a gente precisa de muitas e muitas horas, e esse é o objetivo aqui do Papo com o Lojista, né? Da gente ir trazendo permanentemente esses temas e cada dia ir aprofundando um pouco mais. Beleza? Então é isso. Não esquece de deixar o seu like, fazer o seu comentário, compartilhar. Né? Entre lá no site da Data System, dê uma olhada, solicite contato com eles, converse com eles, que você vai ver o que eu estou recomendando. E se eu recomendo, pode ter certeza, é porque eu acredito, eu sei o que eu estou falando. Né? E entre na minha plataforma, falandeloja.com.br, e considere assinar o exclusivo. E você vai ter uma plataforma completa de cursos à sua disposição, de forma prática, não tem termos técnicos, coisas complicadas, não precisa ter MBA não sei aonde, não, se você souber fazer conta, não é? E apertar play e assistir, entender o que eu estou dizendo ali, é o que basta para que você consiga implementar a sua estratégia, não é? E capacitar todo o seu time, beleza? Sucesso para você, te vejo por aí, um grande abraço.